A outra coisa importante é a descoberta do nome Sinmud. O arquiteto da rainha Hatshepsut e também nós encontraram evidências de que o nome Thutmose. Cientistas fizeram uma descoberta chocante. Descoberta no DNA da rainha Hatshepsut. Poderoso governante egípcio. Outrora admirado por sua sabedoria e força, podem ter levado um segredo que ninguém esperava. O que ele descobriu mudanças na forma como vemos a vida dela e morte. E está deixando historiadores e especialistas profundamente perturbados. Algumas verdades nunca deveriam ter sido descobertos. Junte-se a nós, à medida que descobrimos os detalhes do que eles encontraram DNA na rainha Hatshepsut, o mistério do desaparecido dente. Por muitos anos, os maiores mistérios da egiptologia residem dentro de um quarto tranquilo do egípcio Museu no Cairo. Entre fileiras de artefatos antigos, múmias e artefatos, havia um corpo que intrigou os cientistas. O Strauss permanece rotulado como K. V60A. Pertencia a uma mulher, mas ninguém sabia quem era. Ela era seu túmulo, encontrado no Vale dos Reis, continha poucas pistas, e a identidade do corpo permaneceu incerto há décadas. Especialistas acreditam ela era alguém de alta posição, possivelmente, até mesmo da realeza, mas seu nome havia desaparecido da história. O mistério começou há muito tempo. Quando o arqueólogo britânico Howard Carter descobriram a pequena tumba no início, século XX. Lá dentro estavam duas mulheres, múmias, ambas mal preservadas. Um deles foi transferido para o Cairo, enquanto o outro foi deixado para trás no túmulo. Anos. O tempo passou e o interesse se dissipou. O túmulo estava quase esquecido até o egípcio. Os arqueólogos reabriram o local há muitos anos. Mais tarde, eles renomearam a múmia para Cactus 6A, mas seu verdadeiro nome ainda era uma incógnita. Poderíamos responder. No início dos anos 2000, novas tecnologias deram aos cientistas novas oportunidades, ferramentas para explorar mistérios antigos. Dr. Zahi Hawass, arqueólogo-chefe do Egito, liderou uma equipe determinada a identificar o KV6A. O trabalho deles combinava ciência moderna com profundo conhecimento histórico. Eles esperavam resolver um quebra-cabeça que durou mais de 3.000 anos, a localização da rainha Hatshepsut, a mulher mais poderosa do Egito, faraó cuja múmia nunca tinha sido encontrada. O túmulo de Hatshepsut havia sido descoberto anteriormente, mas estava vazio. Muitos de seus monumentos foram destruídos após a sua morte, e o seu nome havia sido esculpido na história. O único claro, o vestígio de sua existência era um pequeno caixa de madeira encontrada em outra tumba. Carregava seu nome real e continha um único dente, cuidadosamente embrulhado e armazenado. Ninguém imaginava que este minúsculo, o objeto, conteria a chave para as maiores descobertas do Egito. Em 2007, o Dr. Hawass e sua equipe começaram a examinar a múmia não identificada usando computação, tomografias. Quando eles olharam bem perto da boca da múmia, eles percebiam algo incomum. Um dos membros superiores estava faltando. Essa simples observação levou para que eles possam comparar o dente que falta com aquele encontrado na caixa de Hatshepsut. Tamanho, forma e posição correspondentes. Perfeitamente. A descoberta confirmou que a múmia desconhecida, K. V68, era de fato a rainha, Hatshepsut. Essa descoberta mudou a compreensão da história real do Egito. Durante séculos, Hatshepsut tinha sido apagada de monumentos e registros por ela. Sucessores, especialmente Thutmose desejava restaurar o domínio masculino tradicional. Muitos estudiosos duvidavam se o corpo jamais seria encontrado. Mas um avanço científico acurou identidade após ter ficado perdida por mais de 3.000 anos. Após a identificação,
A múmia foi submetida a uma análise detalhada. Exames. Mostrou que Hatshepsut estivera nela. Ela tinha entre 40 e 50 anos na época. Morte. Ela estava acima do peso e tinha poucos. Saúde bucal e vários problemas físicos. Problemas. Estudos adicionais revelaram que ela sofria de câncer ósseo, que provavelmente levou à sua morte. Sua pele mostrou evidências de cremes que podem ter continha ingredientes nocivos, possivelmente contribuindo para sua doença. Teste de DNA. Em seguida, foi realizada uma investigação para confirmar sua realeza. Linhagem. A amostra apresentou forte conexões genéticas com Thutmose. Primeiro, acredita-se que seja seu pai e Amos, sua mãe. Essa evidência confirmou o seu entendimento. Posição dentro da família real egípcia e confirmou que ela era de fato a filha de um faraó. Também revelou que membros da linhagem real, frequentemente parentes próximos casados, uma tradição que aumentou o risco de doenças genéticas. No entanto, à medida que os cientistas continuavam para estudar o DNA dela, eles descobriram descobertas que foram além do mistério de identidade. A análise mais aprofundada revelou padrões em seus genes que levantaram novas perguntas sobre a família real egípcia e a saúde deles. O que encontraram no DNA dela abriria um novo capítulo, um que relembrou sua ascensão extraordinária, poder e como ela se tornou uma governante diferente. Qualquer outra. Mas quem era essa mulher? E por que ela era tapoi? You're not importante para História do Egito. A mulher que usava o coroa durante os primeiros anos Durante a 18ª dinastia, o Egito atingiu o auge de seu poder e riqueza. Cerca de 157 anos antes do nascimento de Cristo. O Rome, estendendo-se por vastas terras repletas de templos, monumentos e comércio próspero. Rotas. Foi durante essa era de ouro que Hatshepsut nasceu na realeza, família de Thutmose I e da rainha Amos. No início, sua vida estava cercada por privilégio, mas também por expectativa. Ela foi treinada não apenas para viver em luxo, mas para compreender a religião, política e liderança. Hatshepsut casou-se com seu meio-irmão, Thutmose, segundo como era costume entre a família real egípcia. Este casamento uniu duas linhagens reais, sangue e assegurou sua posição como rainha, consorte. Juntos eles governaram o Egito. Mas o reinado de Thutmose II foi curto, após sua morte. Seu filho, Thutmose III, também estava morto, jovem para assumir o trono. Um terno barato foi regente nomeado responsável por governar Egito até que o jovem rei envelhecesse o suficiente para liderar. No início, ela governou em nome dele. No entanto, mas em 500, com o passar do tempo, o poder dela aumentou. Ela começou a tomar em mais compromissos reais e apareceu publicamente como governante por direito próprio. Por fim, ela tomou uma decisão sem precedentes. Ela declarou ela mesma faraó do Egito. Essa mudança mudou a história do país. Para governar, na prática, Hatshepsut precisava apresentar ela mesma de uma forma que as pessoas fariam entender a tradição egípcia vista o faraó como figura masculina escolhida por os deuses. Para ser aceita, ela adotou símbolos reais masculinos. Ela usava a coroa do faraó e o kilt real e até mesmo a barba falsa que representava realeza. Em estátuas e esculturas, ela foi retratada como um homem, mas com inscrições. Ainda usava formas femininas de palavras, deixando claro que ela era uma mulher, governando como rei. Sua transformação não se trata de um ato de engano, mas sim de uma medida prática, escolha política. Ela entendeu que, no Egito,
o poder estava ligado à imagem, e, para que seu reinado fosse forte, adequava-se ao papel de um rei tradicional. A liderança demonstrou um profundo entendimento da religião e do governo do Egito. Trabalharam em estreita colaboração com padres e funcionários, conquistando sua lealdade e garantindo que sua autoridade fosse respeitada em toda a terra. Sob seu comando, liderança, o Egito entrou em um longo período de paz e prosperidade. Ela se concentrou em reconstrução de templos, expansão do comércio e melhorando a economia. Seu reinado foi marcada não pela guerra, mas pela estabilidade e riqueza. Hatshepsut provou isso. Força e sabedoria poderiam levar tão longe quanto, efetivamente, como uma conquista militar. Apesar do seu sucesso, a sua posição permaneceu delicada. Alguns a viam como uma governante temporário, obstruindo o caminho o poder legítimo de Thutmose III. Outros admirava sua inteligência e visão. No entanto, ela manteve o controle por muitos anos, demonstrando uma capacidade política incomparável. Habilidade. Ainda assim, por trás de suas conquistas, havia uma história mais profunda, uma história sobre sua divindade, origens e como a religião foi usada para fortalecer sua reivindicação ao trono. Linhagem divina no Sagrado de Hatshepsut. Início. No Antigo Egito, o de um governante. O poder nunca foi apenas uma questão de política. Era uma questão de divindade. Ser vista como filha dos deuses era a prova máxima de legitimidade. E a história da rainha Hatshepsut estava envolta nessa crença sagrada. As paredes de seu templo mortuário em Deir el-Bahri ainda contam essa história extraordinária, esculpidas em relevos requintados, que a retratam como algo mais do que humano, como um ser nascido da vontade dos próprios deuses. Segundo as inscrições, o deus Amon, uma das divindades mais poderosas do panteão egípcio, desceu dos céus disfarçado de pai de Hatshepsut, o faraó Thutmose I. Ele visitou a rainha Amos, mãe de Hatshepsut, e declarou que a criança que ela daria à luz estava escolhida para governar o Egito. Essa história de nascimento divino não era um mero mito para entretenimento. Era uma poderosa mensagem política e espiritual. Estabelecia o direito de Hatshepsut ao trono, não apenas por sangue real, mas por vontade divina. Para os antigos egípcios, desafiar sua autoridade seria questionar a vontade de um deus. Hatshepsut nasceu por volta de 1515 a.C., durante a 18ª dinastia do Egito, um dos períodos mais poderosos e prósperos da história egípcia. Desde a mais tenra idade, esteve imersa na grandiosidade da vida real. Criada no palácio, testemunhou o funcionamento interno do poder e aprendeu os rituais que mantinham o equilíbrio entre os deuses e governantes do Egito. Ao contrário de muitas filhas da realeza, Hatshepsut não se contentava em permanecer em segundo plano. Demonstrava grande inteligência, presença imponente e um senso natural de autoridade. Mesmo criança, sua educação foi completa e profundamente enraizada tanto na religião quanto na governança. Foi instruída sobre os deveres sagrados dos sacerdotes de Amon, a administração da casa real e os complexos sistemas que gerenciavam as riquezas e os templos do Egito. Essas lições não eram apenas para a devoção espiritual. Eram um treinamento para a liderança. Como filha de um rei e suposta descendente de um deus, Hatshepsut foi preparada para a grandeza muito antes de reivindicá-la. Ao atingir a maioridade, Hatshepsut casou-se com seu meio-irmão, Thutmose II, uma prática comum nas famílias reais, destinada a manter a linhagem pura e fortalecer as pretensões ao trono. O casamento também reforçou sua posição política. Como rainha, ela detinha o prestigioso título de Esposa de Deus da Lua, uma das maiores honras religiosas do Egito. Esse título lhe conferiu influência direta sobre a riqueza do templo, os rituais sacerdotais e as conexões com o divino. Uma combinação que a colocou no centro da vida política e espiritual. Em seu papel de alta sacerdotisa, Hatshepsut realizava cerimônias que ligavam o reino terreno aos céus. Ela se tornou um símbolo vivo do equilíbrio entre a humanidade e a divindade. Sua participação nos ritos religiosos lhe conferiu uma autoridade inigualável entre o povo, que a via não apenas como uma figura real, mas como uma mensageira entre deuses e homens.
Cada ritual que ela realizava fortalecia seu vínculo com a divindade Amun, reforçando a crença de que ela havia sido escolhida pelo poder divino para liderar. A compreensão que Hatshepsut tinha da história do nascimento divino ia além da fé. Ela a usava estrategicamente. O conto da visita de Amon à sua mãe tornou-se seu escudo contra a oposição política. Quando chegou a hora de governar, ela usou essa origem sagrada como prova de que seu reinado estava predestinado. Sua imagem como filha de um deus a tornava intocável, mesmo em um mundo onde os homens sempre ocuparam o trono. Seus primeiros anos como rainha também revelaram suas excepcionais qualidades de liderança. Ela aprendeu a lidar com a política da corte, administrar os recursos do templo e supervisionar os assuntos do reino. Durante o reinado de seu marido, quando Thutmose II faleceu, deixando um jovem herdeiro, Hatshepsut assumiu o papel de regente, governando em seu nome. Mas sua narrativa de nascimento divino, sua experiência em governar e sua conexão com Amon logo lhe deram a confiança necessária para assumir o título completo de faraó. A essa altura, ela já tinha tudo o que precisava para governar: linhagem, apoio divino e o respeito do sacerdócio. Por meio de simbolismo religioso, planejamento cuidadoso e pura inteligência, Hatshepsut fez a transição de rainha para faraó, rompendo com uma das tradições mais sagradas da sociedade egípcia. Ela governou não como uma mulher entre homens, mas como uma figura divina acima de todos eles. Como seu nascimento divino legitimava seu reinado, Hatshepsut começou a transformar sua bênção divina em poder tangível. O que se seguiu foi uma era de ouro de comércio, construção e paz. Um reinado como o Egito jamais vira. O reinado de prosperidade de Hatshepsut. Quando Hatshepsut ascendeu ao trono, o Egito entrou em um de seus períodos mais estáveis e prósperos da história. Seu reinado foi marcado não por guerras ou conquistas, mas por paz, progresso e realizações notáveis que remodelaram a nação. Cada decisão que ela tomou refletia sabedoria, visão de futuro e a profunda compreensão de que o poder não se resumia à dominação. Tratava-se de criação, estabilidade e legado. Diferentemente de muitos governantes antes dela, Hatshepsut não se concentrou em expandir o Império Egípcio por meio de batalhas. Em vez disso, ela o fortaleceu internamente. A economia floresceu sob sua liderança. Rotas comerciais foram reabertas e projetos de construção monumentais surgiram por todo o país. Seu reinado tornou-se um capítulo de ouro na história do Antigo Egito e seu nome se ergueu com orgulho ao lado dos maiores faraós da história. Uma das realizações mais famosas de seu reinado foi a grande expedição comercial à Terra de Punt. Essa jornada, retratada em entalhes detalhados em seu templo em Deir al-Bahri, permanece como uma das mais antigas missões comerciais internacionais registradas no mundo. O navio de Hatshepsut navegou pelo Mar Vermelho, levando presentes e mercadorias egípcias para essa terra distante e misteriosa. A expedição retornou com tesouros que maravilharam seu povo: ouro, marfim, ébano, especiarias exóticas e árvores de incenso. Entre elas estava a Árvore Mir, que Hatshepsut ordenou que fosse plantada nos pátios de seus templos, tornando-se uma das primeiras tentativas registradas de transplante de flora estrangeira. Essa missão bem-sucedida trouxe grande riqueza e prestígio ao Egito. Fortaleceu os laços econômicos do reino com as terras vizinhas e estabeleceu o Egito como um centro de comércio e cultura. Mais importante ainda, demonstrou que as políticas diplomáticas e comerciais de Hatshepsut podiam alcançar o que as guerras muitas vezes não conseguiam: prosperidade duradoura. Seu reinado também foi uma época de brilhantismo arquitetônico. Hatshepsut embarcou em um ambicioso programa de construção que deixou uma marca indelével na paisagem egípcia. Ela restaurou templos antigos, encomendou novos e ordenou a construção de magníficos monumentos que simbolizavam sua autoridade divina. O templo de Deir el-Bahri, construído nos penhascos de Thebes Ocidental, permanece uma das maiores maravilhas arquitetônicas do Antigo Egito. Seus terraços, rampas e colunatas erguem-se graciosamente do deserto, contando a história de uma governante que uniu beleza e poder. A economia prosperou graças às suas políticas que promoveram o crescimento agrícola, a expansão comercial e a construção de templos. As fronteiras do Egito permaneceram seguras e seu povo desfrutou de estabilidade após anos de tensão política. Os sacerdotes de Amon
ganharam mais influência à medida que seus aliados próximos e os templos que ela construiu se tornaram centros de riqueza e poder espiritual. Por quase 2 décadas, a PEPS governou uma terra onde a paz substituiu a guerra e a prosperidade substituiu a incerteza. Contudo, nem todos acolheram bem o seu sucesso. Sob a superfície do seu governo pacífico, crescia uma oposição silenciosa. Alguns membros da corte real e do sacerdócio ressentiam-se da sua posição. Aos seus olhos, o trono de Horus pertencia a um homem. Embora a sua história de nascimento divino a protegesse, sussurros de desaprovação pairavam nas sombras. O seu enteado, Thutmose III, que era demasiado jovem para governar quando ela ascendeu ao trono, esperou pacientemente enquanto a sua influência continuava a crescer. Ainda assim, o reinado de Hatshepsut manteve-se inabalável. A sua liderança cautelosa e a sua imagem divina silenciaram a maioria dos críticos. Ela continuou a governar com confiança, construindo templos, enviando expedições e enriquecendo o Egito de maneiras que poucos governantes antes dela haviam conseguido. Mesmo séculos depois, seu reinado permanecia como um modelo de equilíbrio entre força e compaixão, tradição e inovação, fé e razão. Conforme sua era de ouro chegava ao fim, as sementes da vingança e da ambição começaram a germinar. O que se seguiu após sua morte chocaria o Egito. Uma tentativa deliberada de apagar seu nome e sua memória da existência. Doença, morte e o apagamento. Os últimos anos da vida da rainha Hatshepsut foram marcados por um declínio lento e doloroso do brilho que outrora definiu seu reinado. Após mais de 20 anos no trono, a mulher que governou o Egito com confiança e sabedoria começou a sofrer de sérios problemas de saúde. A rainha que construiu templos, liderou expedições e se tornou símbolo da força divina, agora enfrenta os limites de sua humanidade. Exames científicos recentes, incluindo tomografias computadorizadas realizadas em sua mãe, proporcionaram aos pesquisadores uma compreensão mais clara de seus últimos anos. Os exames revelaram que Hatshepsut sofria de diversas doenças crônicas. Ela era obesa e seu corpo apresentava sinais de diabetes, má circulação e grave degeneração óssea. A descoberta mais preocupante foi a evidência de câncer ósseo, que provavelmente se espalhou por seu corpo nos anos que antecederam sua morte. Especialistas acreditam que o câncer pode ter sido desencadeado pelo uso de um creme para a pele contendo uma substância cancerígena, conhecida como benzopireno. Os antigos egípcios frequentemente usavam pomadas e bálsamos para tratar problemas de pele ou manter sua aparência. Para uma rainha como Hatshepsut, tais tratamentos faziam parte do cotidiano. Sem saber, ela pode ter aplicado um creme que lentamente envenenou seu organismo. É um lembrete trágico de que, mesmo no auge do luxo, seu mundo carecia do conhecimento médico que hoje consideramos essencial. Apesar da saúde debilitada, Hatshepsut permaneceu ativa nos assuntos governamentais. Ela continuou supervisionando a construção de templos, missões comerciais e cerimônias religiosas. Durante anos, conseguiu esconder seu declínio físico por trás da imagem de autoridade divina que havia cuidadosamente construído. Mas, à medida que sua doença piorava, o fardo tornou-se pesado demais para ser ocultado. Ao chegar perto dos 50 anos, seu estado de saúde havia se deteriorado significativamente. Seus dentes apresentavam sinais de desgaste e infecção, e sua coluna e articulações indicavam artrite avançada. A dor e o esgotamento provavelmente se tornaram suas companheiras constantes. Mesmo assim, ela permaneceu o símbolo da estabilidade para seu reino até o fim. Por volta de 1458 a.C., era cristã. Hatshepsut faleceu, deixando para trás um dos reinados mais bem-sucedidos e pacíficos da longa história do Egito. Após a morte dela, seu enteado pensou que terceiro deveria assumir o trono. Nessa época, ele já era um líder militar experiente, tendo servido como corregente durante os últimos anos de vida dela. Por 2 décadas, ele viveu sob a sombra do reinado de sua madrasta, aguardando o dia em que poderia herdar o trono por completo. Uma vez no poder, Thutmose III empenhou-se em expandir os territórios do Egito e restaurar a imagem da autoridade masculina na linhagem real. Pouco depois de sua morte, uma estranha e deliberada campanha teve início para apagar o nome de Hatshepsut da história. Suas estátuas foram destruídas, suas imagens desfiguradas
e seus retratos arrancados das paredes dos templos. Monumentos que outrora celebravam suas conquistas foram alterados para exibir seus parentes homens. Esse ato de apagamento intrigou historiadores por séculos. Muitos acreditavam que se tratava de um ato de vingança, no qual Thutmose III buscava destruir sua memória por ressentimento. Contudo, os egiptólogos modernos agora têm uma visão diferente. É provável que a borracha tivesse menos a ver com ódio e mais com a restauração da ordem política. Na tradição do Antigo Egito, a sucessão real era idealmente passada de pai para filho. O reinado de Hatshepsut, como faraó mulher, havia interrompido esse padrão. Uma vez que ela faleceu, seus sucessores podem ter sentido a necessidade de removê-la dos registros oficiais para enfatizar a linhagem masculina tradicional. Foi uma correção simbólica da história, não uma vingança pessoal. Esse ato de apagamento, no entanto, teve consequências de longo alcance. Durante séculos, sua existência foi quase completamente esquecida. Sem inscrições ou monumentos para preservar sua memória, as gerações posteriores de egípcios sequer sabiam que uma mulher havia governado como faraó. Seu templo permaneceu silencioso, seu nome perdido nas areias do tempo. A história de Hatshepsut permaneceu oculta até que arqueólogos da Era Moderna descobriram as pistas que trariam seu legado de volta à vida. Quando seu túmulo, identificado como KV60, foi descoberto no Vale dos Reis, pesquisadores encontraram uma múmia etiquetada como KV60A. Por décadas, ninguém conseguiu confirmar a quem pertenciam os restos mortais. Somente em 2007, testes de DNA e tomografias computadorizadas confirmaram que a múmia pertencia a Hatshepsut. A descoberta marcou o fim de um dos maiores mistérios da egiptologia e o renascimento de sua história. Os resultados dessas investigações científicas revelaram não apenas sua identidade, mas também detalhes de seus sofrimentos físicos. A rainha que governou com graça e brilhantismo era humana, afinal, vulnerável a doenças, dores e a lenta ação do tempo. Sua redescoberta também lembrou ao mundo que sua tentativa de apagar sua memória não havia sido totalmente bem-sucedida. Contudo, a história da múmia de Hatshepsut não terminou com sua identificação. A análise de seus restos mortais revelou pistas que levariam a um mistério ainda mais profundo e perturbador. Os cientistas logo descobriram que seu DNA continha segredos que poderiam reescrever a história da linhagem real egípcia. Ao examinarem seu código genético, os pesquisadores encontraram vestígios de algo inesperado, padrões que sugeriam origens estrangeiras, doenças ocultas e segredos ancestrais enterrados em seu sangue real. O mistério do DNA de Hatshepsut. A redescoberta da múmia de Hatshepsut resolveu um dos maiores mistérios da arqueologia, mas também abriu um novo. Assim que a identidade da rainha foi confirmada, os cientistas voltaram sua atenção para o seu DNA, um frágil fio de vida preservado por mais de 3.000 anos. O que eles encontraram em sua composição genética não revelou apenas a história de uma única governante. Isso insinuava uma verdade muito mais profunda sobre a linhagem real do Antigo Egito. A análise começou logo após sua identificação em 2007, liderada por uma equipe de especialistas sob a direção do Dr. Zahi Hawass. Usando métodos avançados de sequenciamento genético, eles compararam amostras de DNA da múmia de Hatshepsut com outras múmias que se acredita pertencerem à sua família, incluindo Thutmose I e Amos Nefertari. Os resultados confirmaram o que os historiadores há muito suspeitavam, que Hatshepsut era de fato filha biológica do faraó Thutmose I e da rainha Amos. Essa verificação fortaleceu seu direito ao trono e pôs fim a séculos de especulação sobre sua ascendência. Contudo, por trás dessa confirmação havia algo inesperado. O sequenciamento revelou padrões genéticos atípicos para outros membros da linhagem real egípcia. Certas mutações e marcadores genéticos se destacaram, sugerindo anomalias raramente observadas em outras múmias da mesma dinastia. Essas descobertas indicavam uma longa história de casamentos entre membros da família real, uma prática comum destinada a preservar a pureza do sangue divino, mas que também acarretava riscos biológicos. No Antigo Egito, o faraó era considerado um deus vivo. Para manter essa conexão divina, as famílias reais frequentemente realizavam casamentos entre si,
às vezes entre irmãos ou parentes próximos. Isso garantia que o poder e o status divino permanecessem na mesma linhagem. No entanto, séculos dessas uniões levaram a uma concentração de características genéticas que tornaram as doenças hereditárias mais prováveis. No caso de Hatshepsut, o estudo de DNA revelou traços de condições hereditárias ligadas a desequilíbrios hormonais, distúrbios metabólicos e fragilidade óssea. Essas condições podem ter contribuído para os problemas de saúde detectados em suas tomografias computadorizadas, incluindo diabetes e câncer. Ainda mais intrigante foi a descoberta de marcadores genéticos que não correspondiam ao perfil genético egípcio comum da 18ª dinastia. Alguns desses marcadores mostraram uma relação mais próxima com populações de regiões além do Vale do Nilo, particularmente áreas ao sul da Núbia e partes do antigo Levante. Essa descoberta desafiou a crença de longa data de que a linhagem real do Egito era inteiramente de origem local. Em vez disso, sugeriu uma ancestralidade mais complexa que se estendia além das fronteiras do Egito. A presença desses marcadores estrangeiros fascinou os pesquisadores. Ela indica que a família real egípcia pode ter tido conexões ancestrais com civilizações vizinhas, possivelmente por meio de comércio, alianças ou migrações anteriores. Essas conexões poderiam explicar a diversidade de influências culturais observadas na arte, religião e arquitetura egípcias durante o reinado de Hatshepsut. Também levanta novas questões sobre como a classe dominante do Egito se via, não como governantes isolados, mas como parte de uma rede mais ampla e antiga de civilizações. O DNA também revelou traços de compostos químicos em seus tecidos que apontavam para a exposição a substâncias tóxicas. Esses compostos correspondiam a ingredientes encontrados em preparações cosméticas e medicinais antigas. Entre os resíduos encontrados, havia substâncias compatíveis com benzopirina, um elemento cancerígeno posteriormente associado ao seu câncer ósseo. Aparentemente, o próprio creme que ela pode ter usado para manter sua aparência real continha ingredientes que prejudicaram lentamente sua saúde. Essa ligação entre beleza e doença adiciona uma camada trágica à sua história. Uma governante que personificava a perfeição divina, destruída pelos próprios instrumentos de seu status. Talvez o resultado mais surpreendente tenha vindo da análise do DNA mitocondrial. Os cientistas identificaram um padrão genético raro que não se encaixava perfeitamente nas linhagens egípcias conhecidas. Esse padrão genético pareceu mais antigo e diversificado do que o esperado, sugerindo que a linhagem materna de Hatshepsut poderia remontar a populações pré-dinásticas, grupos que viviam na região do Nilo, muito antes de os primeiros faraós unificarem o Egito. Essa descoberta indica que a linhagem real pode ter carregado traços genéticos de povos antigos, cujas identidades se perderam no tempo. Embora essas descobertas não sejam totalmente compreendidas, elas reformularam a maneira como os estudiosos veem o passado do Egito. A ideia de que a linhagem de Hatshepsut poderia incluir elementos tanto nativos quanto estrangeiros muda a narrativa da história do Egito, de uma história de isolamento para uma de interconexão. O livro também desafia o conceito tradicional de descendência divina pura que os antigos egípcios promoviam. Em vez disso, mostra que a grandeza do Egito pode não ter vindo da separação, mas da mistura de diversas raízes. Os segredos ocultos no sangue de Hatshepsut foram revelados. Mas uma pergunta permanecia. Como a história se lembrará da rainha que desafiou os deuses, governou como um homem e deixou sua marca tanto na pedra quanto na ciência? Hoje, seu nome figura ao lado dos maiores governantes da história. Suas realizações não estão mais obscurecidas pela política de sua época. Museus e universidades agora a destacam em exposições e projetos de pesquisa. Suas estátuas outrora destruídas e desfiguradas foram cuidadosamente restauradas e exibidas no Cairo, Luxor e em museus ao redor do mundo. Cada peça conta parte de sua história, desde seus primeiros dias como rainha regente até sua transformação em faraó. Os visitantes contemplam suas imagens com admiração, não como relíquias de uma governante esquecida, mas como homenagens à coragem e à inovação. O estudo científico de seus restos mortais continua a fornecer novas informações. Análises de DNA, tomografias computadorizadas e reconstruções digitais não apenas confirmaram sua linhagem, mas também aprofundaram a compreensão sobre saúde, dieta e expectativa de vida no Antigo Egito.
Pesquisadores usam essas descobertas para rastrear práticas médicas e padrões genéticos de dinastias antigas. Através de seus restos mortais, cientistas exploram como os antigos egípcios entendiam as doenças, como as tratavam e como a consanguinidade na realeza moldou os resultados de saúde nas gerações posteriores. Sua descoberta também se tornou um modelo para técnicas forenses modernas usadas em pesquisas arqueológicas. Seu templo em Deir el-Bahari, antes parcialmente soterrado na areia, agora se ergue imponente contra os penhascos de Thebes ocidental. Visitantes de todo o mundo vêm admirar os terraços e estátuas, as esculturas que contam histórias de seu nascimento divino e da famosa expedição a Punt. O templo não é mais uma ruína. Tornou-se um monumento à própria memória, representando como a história, mesmo quando oculta, pode ser recuperada. Egiptólogos continuam a estudar suas inscrições e monumentos, descobrindo novos detalhes sobre seu reinado. Cada tradução a aproxima do mundo moderno, mostrando-a não como um mito, mas como um ser humano, inteligente, ambicioso e profundamente devotado ao seu povo. Acadêmicos destacam sua habilidade administrativa, seu sucesso diplomático e sua dedicação à expansão do comércio em vez da guerra. Ela emerge não apenas como a primeira grande governante feminina do Egito, mas como uma de suas líderes mais capazes, independentemente do gênero. O Egito moderno também honra seu legado. Em museus e documentários, sua história é contada às novas gerações como uma lição de perseverança. Seu nome, outrora apagado, agora está gravado novamente. Não em pedra, mas nos corações daqueles que a estudam. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal e clique também no próximo vídeo exibido na sua tela.